O sol de março aquecia as ruas de São Paulo quando Zé Felipe acordou naquela terça-feira com uma sensação estranha no peito. Há semanas, os boatos sobre ele e Virgínia Fonseca não paravam de crescer nas redes sociais, nos programas de televisão e nos corredores dos bastidores da música sertaneja. Comentários maldosos, especulações infundadas e teorias conspiratórias que envolviam seus nomes de uma forma que o incomodava profundamente. Ele estava no seu apartamento em São Paulo, tomando café da manhã enquanto escrolava pelo celular, quando decidiu que já era hora de tomar uma atitude. Não podia mais deixar que aqueles boatos continuassem crescendo como uma bola de neve, prejudicando não só sua imagem, mas também a de Virgínia, que sempre foi uma pessoa íntegra e trabalhadora. "Não posso mais deixar isso passar", murmurou, para si mesmo, colocando o celular sobre a mesa. Zé Felipe sabia que Virgínia estava enfrentando a mesma situação. Eles mal se conheciam pessoalmente, tinham se encontrado apenas algumas vezes em eventos do meio artístico, sempre de forma cordial e respeitosa. No entanto, a mídia e as redes sociais insistiam em criar uma narrativa que simplesmente não existia. Pegou o telefone e discou para seu empresário Marcos. "Marcos, preciso do contato da assessoria da Virgínia Fonseca", disse assim que o empresário atendeu. "Bom dia para você também, Zé", brincou Marcos. "Algum problema?" "Cara, você sabe muito bem qual é o problema. Esses boatos estão ficando insustentáveis. Preciso conversar com ela pessoalmente para resolvermos isso de uma vez por todas." Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sabia que a situação estava realmente complicada. Os fãs mais exaltados de ambos os lados estavam criando teorias cada vez mais elaboradas, e isso estava afetando negativamente a carreira dos dois artistas. "Você tem certeza de que é uma boa ideia? Talvez seja melhor deixar as coisas esfriarem naturalmente", sugeriu Marcos. "Não, cara. Já tentamos isso. Só está piorando. Preciso conversar com ela face a face, esclarecer tudo e acabar com essa história de uma vez." Do outro lado da cidade, Virgínia Fonseca estava no seu escritório, gravando conteúdo para suas redes sociais, quando recebeu uma ligação de sua assessora Camila. "Virgínia, acabei de receber uma ligação estranha", disse Camila. "A assessoria do Zé Felipe quer marcar uma conversa entre vocês dois." Virgínia parou de gravar e franziu a testa. "Uma conversa? Sobre o quê?" "Acho que você sabe sobre o quê, Vir. Os boatos estão cada vez piores. Ontem vi uma matéria dizendo que vocês estavam tendo um caso secreto há meses." "É ridículo." Virgínia suspirou profundamente. Ela estava cansada de toda aquela situação. Cada post que fazia, cada foto que postava, cada aparição pública era analisada milimetricamente por pessoas que procuravam pistas de um relacionamento que jamais existiu. "E o que ele quer exatamente?" perguntou Virgínia. "Conversar pessoalmente. Esclarecer as coisas. Acabar com os boatos de uma vez por todas." Virgínia pensou por alguns minutos. Ela respeitava Zé Felipe como artista e sabia que ele também estava sofrendo com toda aquela situação. Talvez fosse realmente hora de se posicionarem juntos e acabarem com aquele circo de uma vez. "Ok, Marca, mas que seja em um lugar reservado, onde possamos conversar com privacidade." "Perfeito. Vou ligar para eles agora." 2 dias depois, quinta-feira à tarde, Zé Felipe dirigia em direção a um café discreto na Vila Madalena. O local havia sido escolhido estrategicamente. Um ambiente reservado, frequentado mais por intelectuais e artistas alternativos do que por fãs de música sertaneja ou influenciadores digitais. Ele chegou 10 minutos antes do horário marcado. Escolheu uma mesa no fundo do estabelecimento e pediu um café. Estava nervoso, mas determinado. Aquela conversa era necessária. Virgínia chegou pontualmente às 3 da tarde, acompanhada apenas de seu motorista, que ficou esperando no carro. Ela usava óculos escuros e um boné,
tentando passar despercebida. Quando avistou Zé Felipe, acenou discretamente e se dirigiu à mesa. "Oi, Zé", cumprimentou tirando os óculos escuros. "Oi, Virgínia." "Obrigado por ter vindo", respondeu ele, se levantando para cumprimentá-la. Eles se abraçaram cordialmente, como conhecidos que se respeitam, e se sentaram. O ambiente estava tranquilo, com apenas algumas pessoas espalhadas pelas outras mesas, todas absortas em suas próprias conversas. "Bom", começou Zé Felipe, "acho que sabemos por que estamos aqui." Virgínia assentiu. "Essa situação está ficando insustentável. Ontem minha mãe me ligou preocupada por causa de uma matéria que leu na internet." "A minha também", disse Zé Felipe, balançando a cabeça. "E o pior é que estamos lidando com mentiras completas. Nem nos conhecemos direito." "Exato", concordou Virgínia. "Acho que nos vimos, umas 5 vezes na vida, sempre em eventos, sempre com muita gente por perto." Zé Felipe confirmou. "E sempre foi tudo muito respeitoso. Nunca houve nada além de um oi e tchau." Virgínia pegou seu celular e mostrou algumas das matérias que havia salvo. "Olha só o que estão falando. Aqui diz que fomos vistos juntos, em um restaurante na semana passada. Eu nem saí de casa na semana passada. Estava com minha filha doente." Zé Felipe balançou a cabeça incrédulo. "E olha essa aqui", disse, mostrando seu próprio celular. "Diz que mandei flores para você no Dia dos Namorados. Cara, eu nem sei onde você mora." Eles passaram os primeiros 20 minutos da conversa analisando as diferentes versões e teorias que circulavam sobre eles. Era impressionante como as pessoas conseguiam criar narrativas complexas a partir do nada. "O que mais me incomoda", disse Virgínia, "é que isso está afetando minha família. Meu marido está sendo bombardeado com perguntas. Meus fãs estão confusos e eu sinto que estou decepcionando pessoas que confiam em mim." "Eu entendo perfeitamente", respondeu Zé Felipe. "Minha namorada também está sofrendo com isso. E o pior é que quanto mais tentamos negar, mais as pessoas acreditam que é verdade. É o famoso quando mais se mexe, mais fede", comentou Virgínia com um sorriso amargo. Conforme a conversa fluía, eles tentaram identificar quando e como os boatos haviam começado. "Lembro que começou depois daquele evento em Goiânia, em 1900. Dezembro", disse Zé Felipe. "Fomos fotografados conversando no camarim." "Ah, sim. Eu lembro", exclamou Virgínia. "Você estava me falando sobre aquele projeto social que você desenvolve com crianças. Eu achei muito legal e perguntei como funcionava." "Exato, foi literalmente isso. Uma conversa sobre trabalho social. Mas no dia seguinte já tinha gente dizendo que tínhamos química na foto." Virgínia riu, balançando a cabeça. "Química! Como se não pudéssemos simplesmente ter uma conversa normal sem que interpretassem como flerte. E depois veio aquela história de que estaríamos trocando mensagens", continuou Zé Felipe. "Cara, eu nem tenho seu número de telefone." "Nem eu o seu", confirmou Virgínia. "Até hoje nossa única forma de contato foi através das assessorias." Eles perceberam que os boatos haviam ganhado vida própria, alimentados por fãs que shipavam o casal, por veículos de imprensa em busca de cliques e por pessoas que genuinamente acreditavam ter visto sinais onde não havia nenhum. A conversa tomou um tom mais sério quando começaram a falar sobre como toda essa situação estava afetando suas vidas pessoais. "Sabe o que mais me machuca?", disse Virgínia, com os olhos começando a marejar. "É ver que algumas pessoas acreditam mesmo que eu seria capaz de trair minha família. Eu amo meu marido, amo meus filhos, minha família é minha vida." Zé Felipe se inclinou para frente, demonstrando empatia. "Eu imagino como deve ser difícil. Comigo é parecido. Minha namorada confia em mim, mas é desgastante ter que ficar explicando a mesma coisa toda hora. E tem também o lado profissional", continuou Virgínia. "Estou perdendo parcerias porque algumas marcas não querem se associar. Há polêmicas. É injusto. Verdade.
Meu empresário já cancelou algumas aparições, porque os organizadores tinham medo de que isso virasse um circo, concordou Zé Felipe. Eles passaram alguns minutos em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Era frustrante perceber como boatos infundados podiam ter consequências tão reais e prejudiciais. Então, disse Virgínia, quebrando o silêncio, o que fazemos agora? Zé Felipe pensou por um momento antes de responder. Acho que temos que ser estratégicos. Ficar negando individualmente não tem funcionado. Verdade. Talvez seja a hora de fazermos algo juntos, mas de forma muito clara e direta. Que tipo de coisa você está pensando? Virgínia pegou um guardanapo e começou a anotar algumas ideias. Podemos fazer um vídeo juntos, explicando a situação, ou dar uma entrevista em conjunto. Não sei, ponderou Zé Felipe. Não corremos o risco de isso ser interpretado de forma errada também? Tipo, olha, eles estão aparecendo juntos de novo. Você tem razão, concordou Virgínia. Temos que pensar em algo que seja tão direto e claro que não deixe margem para interpretação. Eles passaram a próxima meia hora discutindo diferentes estratégias. A ideia de processarem os veículos que espalhavam notícias falsas foi descartada porque poderia parecer excessiva. A estratégia de ignorar completamente também não estava funcionando. Finalmente, Virgínia teve uma ideia. E se fizéssemos uma live conjunta, mas cada um da sua casa, tipo uma videoconferência ao vivo? Zé Felipe considerou a proposta. Interessante. Assim fica claro que não estamos no mesmo lugar e podemos falar diretamente com nossos fãs. Exato. E chamamos nossos respectivos cônjuges para participarem também. Assim fica cristalino que somos apenas colegas de profissão que se respeitam. A ideia foi ganhando forma conforme eles conversavam. Seria uma live informal, mas séria, onde esclareceriam tudo de forma definitiva. Podemos fazer hoje à noite? Sugeriu Zé Felipe. Quanto mais rápido, melhor. Vou ligar para meu marido agora, disse Virgínia, já pegando o celular. Eles passaram mais alguns minutos acertando os detalhes, horário, plataforma, duração e os pontos principais que abordariam. Depois de 2 horas de conversa, eles se despediram no café. A sensação era de alívio mútuo. Finalmente, tinham um plano concreto para resolver aquela situação. Virgínia voltou para casa determinada. Conversou com seu marido, que apoiou completamente a ideia e se ofereceu para participar da live. Eles passaram o restante da tarde organizando os pontos que abordariam e preparando um ambiente adequado para a transmissão. Zé Felipe também teve o apoio de sua namorada, que estava ansiosa para que toda aquela situação chegasse ao fim. Ele reorganizou sua agenda, cancelou alguns compromissos e se dedicou a planejar cuidadosamente o que diria. Às 7 da noite, ambos fizeram posts em suas redes sociais anunciando uma live especial às 9 horas. Vamos esclarecer algumas coisas importantes, escreveu Virgínia. Contamos com vocês, postou Zé Felipe. Às 9 horas em ponto, Virgínia iniciou a transmissão em seu Instagram, com mais de 50 mil pessoas assistindo logo nos primeiros minutos. Seu marido estava ao lado dela e, em poucos segundos, Zé Felipe entrou na videochamada, também acompanhado de sua namorada. Oi, gente! Começou Virgínia. Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre uma situação que está incomodando muito a todos nós. Oi, pessoal, cumprimentou Zé Felipe. Obrigado por estarem aqui. Sei que muitos de vocês estão curiosos sobre os boatos que circulam sobre mim e a Virgínia. O número de espectadores já havia ultrapassado 100 mil pessoas. Os comentários corriam rapidamente na tela, misturando curiosidade genuína com teorias conspiratórias. Vamos ser bem diretos, continuou Virgínia. Eu e o Zé Felipe somos colegas de profissão. Nos conhecemos de vista,
nos respeitamos como artistas, mas nunca tivemos qualquer tipo de relacionamento além do profissional. Isso mesmo, confirmou Zé Felipe. E decidimos fazer essa live juntos para esclarecer isso de uma vez por todas, porque os boatos estão prejudicando nossas famílias e nossas carreiras. Durante a live, que durou quase 2 horas, eles foram metodicamente desmontando cada um dos principais boatos que circulavam sobre eles. Vamos falar sobre aquela foto em Goiânia, disse Virgínia, mostrando a imagem na tela. Estávamos conversando sobre trabalho social. Literalmente isso. Não havia nenhum clima romântico. E sobre as supostas mensagens que estaríamos trocando, acrescentou Zé Felipe. Eu nem tenho o número da Virgínia. Nosso primeiro contato direto foi ontem, através das assessorias, para marcarmos a conversa que resultou nesta live. Eles mostraram seus respectivos cônjuges, que falaram sobre como toda a situação os estava afetando, mas também sobre a confiança que tinham em seus parceiros. Eu confio plenamente no Zé, disse sua namorada. Ele é um homem íntegro e eu sei que vocês são apenas colegas. Eu também confio completamente na Virgínia, disse seu marido. Nossa família está sólida e esses boatos não vão mudar. Isso, a reação dos espectadores foi interessante de observar. Nos primeiros minutos, muitos comentários eram céticos, com pessoas dizendo que era tudo teatro para despistar. Mas conforme a conversa fluía e ficava claro a sinceridade de todos os envolvidos, o tom começou a mudar. Gente, é óbvio que eles estão falando a verdade, comentou uma espectadora. Eu chipava vocês, mas agora entendo que estava errada. Desculpa, escreveu outra. Obrigado por esclarecerem. Família é sagrada, comentou um fã. Claro que ainda. Havia comentários negativos e pessoas que se recusavam a acreditar, mas a maioria estava começando a entender a seriedade da situação. Olha, pessoal, disse Virgínia, adotando um tom mais sério, queremos pedir uma coisa muito importante para vocês. Parem de alimentar esses boatos. Quando vocês fazem montagens, criam teorias ou espalham histórias falsas, vocês estão machucando pessoas reais. Isso mesmo, concordou Zé Felipe. Nós somos pessoas com famílias, com sentimentos. Nossos filhos podem ver essas coisas na internet. Nossos cônjuges são afetados por isso. Não estamos pedindo para pararem de nos acompanhar ou de serem fãs, continuou Virgínia. Estamos pedindo para nos respeitarem como seres humanos. E se vocês realmente nos amam como artistas, acrescentou Zé Felipe, ajudem-nos a acabar com essa situação. Não compartilhem, não comentem, não alimentem esses boatos. Próximo ao final da live, eles fizeram um compromisso público. A partir de hoje, disse Virgínia, se houver necessidade de algum contato profissional entre nós, será sempre através das assessorias e de forma transparente. E se nos encontrarmos em algum evento, completou Zé Felipe, será sempre de forma cordial, mas mantendo a distância necessária para que não haja interpretações equivocadas. Isso não significa que somos inimigos, esclareceu Virgínia. Significa que somos profissionais responsáveis que se respeitam. Eles também se comprometeram a não comentar mais sobre o assunto individualmente para evitar que suas palavras fossem distorcidas ou interpretadas de forma errada. Quando a live chegou ao fim, já havia mais de 300.000 visualizações e milhares de comentários. A hashtag #MargeRino Respeito Sempre Virtual começou a circular, criada pelos próprios fãs que haviam entendido a mensagem. Obrigada a todos que assistiram e entenderam nossa mensagem, disse Virgínia. Esperamos que, a partir de agora, possamos focar no que realmente importa, nossa música, nosso trabalho e nossas famílias, concluiu Zé Felipe. Após encerrarem a transmissão, eles trocaram algumas mensagens através das assessorias, ambos aliviados com o resultado da estratégia. Nos dias seguintes à live,
Houve uma mudança perceptível no comportamento das redes sociais. Muitos fãs, que antes alimentavam os boatos, passaram a defendê-los contra especulações. Páginas de fofoca que costumavam criar conteúdo sobre o suposto relacionamento diminuíram drasticamente suas postagens sobre o assunto. Virgínia notou que as marcas que haviam se afastado começaram a fazer contato novamente. Zé Felipe conseguiu remarcar algumas apresentações que haviam sido canceladas. Parece que funcionou, disse Virgínia ao telefone com sua assessora. Por enquanto, sim, respondeu Camila. Mas temos que ficar atentas. Qualquer deslize pode fazer tudo voltar. Nas semanas seguintes, tanto Virgínia quanto Zé Felipe foram extremamente cuidadosos com suas aparições públicas. Quando se encontraram em um evento em Brasília, se cumprimentaram cordialmente, mas mantiveram distância, sempre acompanhados de outras pessoas. A imprensa notou a mudança de comportamento e, gradualmente, começou a perder interesse na história. Sem novos capítulos para alimentar a narrativa, os boatos foram naturalmente perdendo força. Virgínia focou intensamente em seu trabalho como influenciadora e em projetos familiares. Zé Felipe se dedicou à sua carreira musical e a novos projetos artísticos. 3 meses depois da live, Virgínia e Zé Felipe se encontraram novamente, desta vez por acaso, no aeroporto de São Paulo. Ambos estavam com suas equipes, viajando para compromissos profissionais. Oi, Zé, cumprimentou Virgínia respeitosamente. Oi, Virgínia, como estão as coisas? Respondeu ele. Muito melhor, obrigada. E com você? Também. Acho que nossa estratégia funcionou. Eles conversaram brevemente, sempre mantendo uma distância respeitosa e na presença de outras pessoas. Não houve fotos do encontro, não houve especulações. Era exatamente o que eles queriam. 2 pessoas que se respeitam profissionalmente, conseguindo conviver no mesmo meio artístico sem criar polêmica. Com a resolução do problema dos boatos, ambos puderam se concentrar completamente em suas carreiras. Virgínia lançou novos projetos empresariais e expandiu sua influência digital de forma positiva. Zé Felipe investiu em novos trabalhos musicais e fortaleceu sua carreira como cantor. Suas famílias também se beneficiaram da tranquilidade. Os filhos de Virgínia puderam crescer sem a pressão de especulações constantes sobre sua mãe. A namorada de Zé Felipe pôde relaxar e apoiá-lo sem preocupações desnecessárias. Foi uma lição importante, refletiu Virgínia em uma entrevista meses depois, sem mencionar nomes. Aprendi que às vezes é necessário enfrentar os problemas de frente, mesmo quando parece mais fácil ignorá-los. Zé Felipe também aprendeu com a experiência. Me ensinou sobre a importância da comunicação clara e da transparência, disse em uma conversa com amigos próximos. A história de como Virgínia e Zé Felipe lidaram com os boatos se tornou um exemplo no meio artístico brasileiro. Outros famosos que enfrentavam situações similares passaram a adotar estratégias parecidas: comunicação direta, transparência e união para resolver problemas que afetavam múltiplas partes. A hashtag #AreRespeito, sempre virtual, continuou sendo usada por fãs conscientes que queriam apoiar seus ídolos de forma saudável, sem criar ou alimentar especulações prejudiciais. Jornalistas especializados em entretenimento começaram a repensar a forma como cobriam a vida pessoal dos famosos, entendendo que havia uma linha entre informar e prejudicar. 1 ano após aquela conversa no café da Vila Madalena, Virgínia e Zé Felipe seguiam suas vidas normalmente. Eles ainda se encontravam ocasionalmente em eventos do meio artístico, sempre se cumprimentando respeitosamente, sem que isso gerasse qualquer tipo de especulação. Virgínia estava focada em seus projetos familiares e empresariais, mais fortalecida do que nunca.
Zé Felipe havia lançado um álbum de sucesso e estava namorando seriamente, com planos de constituir família. Quando perguntados sobre aquele período conturbado, ambos preferiam não se estender no assunto, mas reconheciam que foi uma fase de aprendizado importante. Às vezes, as situações difíceis nos ensinam lições valiosas, dizia Virgínia, quando o assunto surgia. O importante é saber tirar proveito dessas experiências. Zé Felipe concordava. Foi um período complicado, mas que me ensinou muito sobre a importância da honestidade e da comunicação clara. E assim, dois artistas que quase tiveram suas carreiras prejudicadas por boatos infundados, conseguiram, através de uma conversa franca e uma estratégia bem pensada, não apenas resolver o problema, mas também se fortalecer pessoal e profissionalmente. História serve como lembrança de que, na era das redes sociais e da informação instantânea, a verdade e a transparência ainda são as melhores ferramentas para enfrentar adversidades. E que, às vezes, o que parece ser o fim pode ser, na verdade, um novo começo.